Boa tarde, eu sou Sócrates Roberto Fusinato, como artista me intitulo Istmo Rumeiro, sou diretor e dramaturgo do espetáculo Solilóquios, formas várias de se deixar falando sozinho até a mudez do verbo, e nessa tarde de 10 de março de 2022, às 14 horas e 28 minutos, eu começo uma conversa com o Giuliano Metelski, que é psicólogo da saúde mental de Caçador, e que, na atualidade, atende os casos de ideação e tentativa de suicídio. Então, é uma conversa mais do que oportuna, porque a temática e a problemática social, que é a obra de arte, né, teatral chamada Solilóquios, vamos colocar aí um adjetivo, né, para a obra de arte, porque ela é teatro, mas ela também é antropologia, ela caminha pela filosofia, pela psicologia. Solilóquios fala dessa temática com uma certa centralidade, o foco nos 8 personagens é nas tentativas de suicídio, e poder conversar com o Giuliano hoje é uma honra, é muita gratidão desde já, porque é um tema que não se fala sobre, e eu acho que ele existe concretamente, ele não é, eu ouvi dizer, eu ouço falar. Então, ter a possibilidade de conversar com quem vivencia isso no dia a dia é muito singular para mim, enquanto escritor, mas também para a comunidade que assiste a esses momentos de, né, conversação sobre temas difíceis. Boa tarde, Giuliano. Boa tarde, Sócrates. Eu agradeço o teu convite. É um prazer vir falar aqui com você, conversar um pouquinho sobre esse tema, né, que é tão importante. A gente sempre fala em prevenção, né, do suicídio, e isso costuma acontecer no mês de setembro, né, aquela campanha que todo mundo conhece. E eu sempre insisti muito que essa prevenção não se deve dar só num mês do ano. Eu acho que a gente deve tentar compreender melhor esse fenômeno, principalmente aqui na nossa região, que tem um índice alto de tentativas, né? Para a gente poder intervir melhor, poder, inclusive, pensar que tipo de prevenção deve ser feita, né? E uma das maneiras que eu penso que isso pode acontecer é não deixar para falar isso só em setembro, só na campanha do Setembro Amarelo. Eu acho que esse é um assunto que deve ser tratado com bastante seriedade, mas também com mais naturalidade e dar espaço para a gente poder conversar a respeito, poder acolher muitas vezes as dúvidas, as angústias de quem passa por situações parecidas com essa, com seus familiares, às vezes até profissionais da saúde, que muitas vezes têm dificuldade em abordar esses pacientes, como acolher, como dar um prosseguimento, uma escuta, né? Então, eu acho que é um tema que vale a pena a gente trabalhar com mais constância mesmo, né? Porque, como eu disse aqui em Caçador, existe um índice alto de tentativas, né? Depois eu até posso falar um pouquinho aí do que a gente tem de dados aí do ano passado, né? Foi quando eu comecei a atender esses casos, esse serviço não existia, um serviço mais específico, né? Existia o atendimento psicológico, psiquiátrico, como sempre teve, né? Mas no ano passado, para cá, a gente entendeu que seria interessante alguém ficar responsável por esses casos de tentativas, de ideação, né? Para que a gente tivesse um atendimento mais rápido desses casos, né? Aqui o sistema na saúde, do SUS, né? Ele funciona a partir de uma regulação, né? Então, o paciente ele tem uma consulta primeiro no posto de saúde, né? E depois, eu não sei se eu já estou me estendendo muito aqui. Não, posso continuar? Então, o paciente ele consulta no primeiro momento no posto de saúde, né? E aí ele é encaminhado, se ele, por exemplo, teve uma tentativa ou está prestes a ter, né? Está com ideação, ele é encaminhado então para a UPA. Lá o serviço, o protocolo, o atendimento prevê que o psiquiatra seja chamado para avaliar o caso, né?
Também tem um hospital, né, em caso que os médicos e a equipe decidam por uma internação, né, para prevenir suicídio, de fato, né? E aí, então, esse paciente ele é encaminhado para a regulação, que é feita uma avaliação, né, da prioridade de atendimento, né, porque existe uma fila muito grande também, vem diminuindo de pacientes que estão aguardando consulta com psicologia, né? Mas aí esses pacientes eles têm uma prioridade no atendimento, né? Então a gente optou por deixar esse serviço funcionando, né? E conversar com as equipes de saúde, o município todo, para que esses pacientes tenham um atendimento mais rápido, né? Ou no dia em que ele teve a tentativa, ou se ele está prestes a ter, se ele tem ideação, né? Se ele tem risco de ter uma tentativa, né? Já tem histórico, né? Por exemplo, também. Então a gente procura deixar durante a semana alguns horários para encaixe, né? Desses pacientes, para eles serem atendidos aí o mais rápido possível. Né? A gente sabe que esse momento em que você está tendo uma agressão, né? Ele está com uma angústia muito forte, ele não está vendo saída naquele momento, né? Então é um momento importante, assim, a gente acolher, tentar entender o que está acontecendo, o que está levando a isso, né? E aí a gente tem esse trabalho aqui, então, na saúde mental, né? Que eu estou aqui de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia, da 1 às 5, né? E tem um telefone meu que eu deixo com o pessoal das equipes dos postos de saúde, dos médicos, dos enfermeiros, né? Então, nesses casos assim, os CAPs também, né? Nesses casos assim que eles veem que tem um risco, ou o paciente já teve a tentativa, né? A gente tem um contato mais rápido, mais direto, por WhatsApp mesmo, e já tenta, naquele dia ou nos próximos dias, já fazer esse atendimento para o paciente. Tá certo. E como que você, como psicólogo, né, perguntando agora então para você, como profissional que se formou em psicologia, que fez as disciplinas, como que você relaciona a arte nesse contexto, assim? Talvez não necessariamente ligado ao suicídio, porque eu sei que é uma temática delicada, né? E por isso Sim, essa conversa, que eu chamo de uma conversa técnica, para a gente saber como o sim, discurso, aquilo que é narrado em termos de história, aparece em cena, para que tenha aí também uma responsabilidade, né? No trabalho que se faz com o teatro. Mas como que você relaciona a psicologia, as artes e essa relação que pode ser terapêutica, por exemplo, para melhorar a vida das pessoas? Você poderia falar, né? Até o sim. Giuliano é músico também, então acho que está presente na profissão dele e na prática artística também, então não tem como separar, né? Sim. Eu gosto muito, né? Eu não me considero exatamente um músico, eu gosto, eu ando com os músicos, né? Eu estou aprendendo, assim. Mas, assim, ó, eu acho que a psicologia em si, pelo menos a minha formação, ela foi um pouco carente dessa relação com a arte e com a terapêutica da arte, mas eu sempre gostei muito de arte, sempre gostei muito de música, sempre gostei muito de cinema, sempre gostei de ler bastante, gosto de poesia, né? Então, esse tipo de relação, para mim, gosto de filosofia bastante, então, para mim, é meio inseparável isso. Agora, na clínica, que é a clínica que a gente exerce, eu tenho sigo, né, uma orientação psicanalítica, né? Então, eu vejo assim que, inclusive dentro da teoria, né, da psicanálise, a arte é algo. O Freud colocava assim, a ciência e a arte, né, as maiores, vamos dizer assim, construções da humanidade. Né? E aquele conceito que ele também utilizava de sublimação, né, justamente está ligado aí aos fazeres artísticos, né, as saídas encontradas, né, para as angústias, enfim, essas construções em geral. Eu penso que, inclusive, a construção da própria psicanálise poderia ser entendida como uma construção artística, de certo ponto de vista, né? Ela tem
vamos dizer assim, uma pretensão de ciência, né? Desde o Freud tem, mas ela tá, eu acho isso muito inseparável, assim, a obra do Freud é uma obra de arte, assim, uma obra literária, né? Então isso acompanha, acho que desde o do princípio, né? Desde o princípio da fundação da clínica nesse sentido. E eu vejo fazendo uma relação um pouco assim com a tentativa de suicídio, que é um tema que a gente está mais agora se aprofundando, estudando um pouco mais também, porque inclusive isso não era uma curiosidade minha, não era um tema que eu tinha em foco, assim, né? Uma coisa que eu gostaria de aprofundar. Foi uma necessidade do trabalho, da realidade. A gente teve, alguns anos atrás, não sei se você lembra, casos de suicídio mesmo, de 2 adolescentes, né? Eu já trabalhava aqui nessa época. Eles não eram pacientes nossos, nada, mas a partir daquele momento acendeu um alerta aqui, né? E o pessoal começou a buscar fazer um trabalho de compreensão, de intervenção, de prevenção, né? Nesse sentido. Então, eu vejo que, em geral, os casos que a gente atende aqui são casos de tentativas, né? São casos de ideação, são pessoas que têm uma história, né? São pessoas que chegam a essa tentativa, a esse ato, né? Muitas vezes com uma metáfora, uma atitude que é um endereçamento, uma mensagem, às vezes para outras pessoas, às vezes para familiares, às vezes ela não está conseguindo encontrar uma solução para o conflito que ela está passando, às vezes as palavras não encontram, né, o sentido, as palavras não conseguem dar conta do real, né? Então eu vejo que essa formação, né, que a gente tem como um sintoma, eu não como uma doença ou algo desse tipo, né? Inclusive nem gosto de relacionar ela a, assim, a necessidade de ter um transtorno, uma depressão, porque na prática a gente não vê que todos os casos estejam relacionados a isso, né? Tem casos que a pessoa não tem nenhum diagnóstico, né? Está passando por algum evento, né? E tem casos mais obscuros ainda que a pessoa não tem diagnóstico, não passou por nenhum evento, por exemplo, não tem no histórico dela nada que justifique, e mesmo assim ela tem a ideação, e às vezes a tentativa, né? Então é um assunto muito complexo, difícil de você encontrar, talvez não nos casos. Então eu tendo a pensar esse sintoma da tentativa como algo a ser desvendado, algo a ser decifrado, né? E nesse sentido é como um signo, é algo que a gente trabalha na clínica, né, ouvindo e tentando interpretar, e junto com o paciente entender qual é o sentido desse ato, né? Então eu vejo que a obra de arte, a arte em geral, ela pode entrar nesse lugar, né? Fazer com que dá lugar para o sujeito expressar, né? Para o sujeito poder também conhecer, né, a vida, na obra de outras pessoas que podem ter passado por isso, mas em geral dela poder entender que existem outras saídas para esses conflitos, né? A arte é uma delas, né? A música, a poesia, enfim, teatro, né? Existem tantas outras, né? Então, a tentativa eu vejo como de fato, uma atitude desesperada, muitas vezes, né? E que não encontrou, às vezes, não encontrou ainda uma maneira de traduzir isso que ela está sentindo de outro modo, né? E aí eu vejo que a arte seria não é, né? Entendo que é, sim. Inclusive, teve casos aqui que a gente atendeu e propôs que participasse, inclusive de grupo de teatro, até com um resultado excelente, assim, a pessoa, né, mudou a vida dela. Então, eu acho que a gente, quanto mais puder aproximar isso das pessoas, né, e trazer esse conhecimento, inclusive, que existe esse trabalho, que existe. Aqui também é uma oportunidade para a gente divulgar um pouco a existência desse trabalho aqui, que não é todo mundo que conhece, né? Muitas vezes a pessoa está precisando, está tendo esse tipo de ideação, de pensamento, e não sabe que tem esse serviço, né? Então, isso eu acho que ajuda a tranquilizar um pouco e dizer também que isso é inclusive, uma recomendação, né, da OMS, que a gente, quando for falar desse assunto, né, traga um pouco
dos resultados que a gente já teve, né? Porque isso é uma recomendação no sentido de tratar esse assunto, trazendo as soluções, né? Não só o sensacionalismo que às vezes acontece, né? Que é errado, né? Uma maneira, às vezes, enviesada de tratar isso. Então, é importante a gente ter esse espaço também para dizer que existe um tratamento, existe um acompanhamento, né? E por trás da tentativa de suicídio, geralmente tem algo que a gente descobre na clínica, que descobre junto com o paciente e que muitas vezes explica, justifica, tem a motivação dele, né? Por trás desse ato. E que quando isso fica consciente, quando o paciente ele tem essa clareza, né? Essa tentativa ela tende ou a ideação ela tende a sumir, né? E aí vira um conflito como todos nós temos, né? Conflitos que todos nós temos que encarar e temos que encontrar soluções, às vezes não tem solução, aceitar que não tem solução também, né? E seguir em frente. Então eu acho que nesse quesito da arte, eu acho que não ia nem dizer uma ferramenta só, porque eu acho que é muito mais que uma ferramenta, né? É uma maneira de viver, de encarar tudo esses conflitos e uma perspectiva completamente diferente do que daquela que a pessoa às vezes está fixa, né? E não consegue sair às vezes daquele ciclo, né? Então, a arte ela tem um papel fundamental aí, eu tendo junto sim com a ciência, as artes em geral, tem um papel sem dúvida importantíssimo. Tá certo. E você mencionou antes, no início da conversa, que você teria alguns dados referentes ao ano passado, que foi quando você começou a trabalhar mais, né, de forma mais direta com essa questão da ideação e das tentativas. Você poderia falar um pouquinho desses dados? Sim, posso sim. Eu comecei a fazer atendimento em março do ano passado. Até o mês de setembro, a gente fez um levantamento para fazer esse trabalho de prevenção. Foi feito um trabalho junto às unidades de saúde, né, com os profissionais de saúde, né. E até então, a gente teve, até setembro, nós tínhamos 32 tentativas, de março a setembro. Né? Chegando no fim do ano, dezembro, a gente já tinha 48 tentativas. Aqui só um parênteses que talvez não sejam 48 tentativas. Esse dado eu vou ter que ainda me debruçar depois sobre esses dados, todos que eu tenho ali, porque ali inclui algumas ideações também. Nem todas eram tentativas, né? Mas somado ideação assim, com risco de morte, né? E tentativas de suicídio, nós tivemos 48 casos no ano passado, de março a dezembro. É importante, nesse contexto, a gente entender que pessoas, né, que grupos são esses que tentam, né, suicídio. A gente tem uma ideia, assim, que isso é mais comum em adolescentes, né, que adolescentes têm mais, inclusive, se conhece mais dos casos de automutilação, né, que nem sempre é uma tentativa de suicídio. Né? A automutilação é muito comum, muito mais comum no adolescente. Né? Nem sempre existe um desejo de se matar mesmo. Né? A gente entende a ideação suicida como um desejo persistente, né, de se matar mesmo. Então, a gente teve nesse período aí, eu pensei em separar isso um pouquinho em grupos, né, do ano passado, mas a gente teve homens adultos, né, aí que representou 25% total dos casos, dos homens adultos. Né? Isso vai ter as idades mais variadas, de 18 até 50, 60 anos de idade. Né? E você vai ter uso assim, de métodos, como a literatura mesmo mostra, mais violentos, métodos assim que a chance de letalidade é maior, né? E, consequentemente, os casos de suicídio são maiores entre os homens. Né? As mulheres têm mais tentativas de suicídio. E os adolescentes, nesse contexto, eles representaram aqui para a gente 18% dos casos. Então, não foram tantos, assim como, a princípio, a gente pensa que seriam, né? E entre as maneiras de cometer, né, essa tentativa,
muitos usam medicação, né? Muitos usam medicação, muitos têm uma história de bullying na escola, muitos têm conflitos na família, muitos têm conflito com a sexualidade, às vezes não com a sexualidade, mas com as consequências que ela tem na sociedade, na família, inclusive, por questões morais, religiosas, enfim, né? E isso causa um sofrimento muito grande, né, para essas pessoas. Mas como a gente também está, só antes de eu entrar nas mulheres, tivemos casos de crianças também, tá? 2 casos de crianças ali, uma de 8, outra de 11 anos, em que foi interpretado no momento da consulta médica como tentativa de suicídio. Tá? Depois, essa de 8 anos, a gente, na verdade, não levou essa interpretação como uma tentativa de suicídio mesmo, mas algo que a criança estava reproduzindo no comportamento que ela viu na família dela, violência. Então, mas teve um de 11 anos, ele se enquadraria, né? Criança ainda. E como a gente está no mês aí das mulheres, né, é importante a gente reforçar que de todas as tentativas que a gente teve no ano passado, metade delas foi de mulheres adultas. De todas elas, né? 50% dos casos, mulheres que fizeram tentativas e mulheres adultas. Então, é importante a gente dar atenção para esse público, né? Esse público das mulheres adultas, né? Que é um grupo que parece estar mais vulnerável às tentativas, as mulheres tentam mais mesmo, né? E que os motivos, embora a gente veja, assim, por exemplo, entre os homens, motivos, às vezes, financeiros, perda do emprego, às vezes, fim de um relacionamento, não aceitar bem esse fim do relacionamento, são eventos, às vezes, mais... E a tentativa também, às vezes, mais impulsiva, né? Às vezes o sujeito faz isso uma vez, depois ele esfria a cabeça, ele não pensa mais nisso. Nas mulheres, a questão parece muito mais complexa. O método preferido é o uso de medicação, isso é, de longe, o método mais utilizado, né? E também os motivos são muito diversos, né? Aqui a gente vai passar por conflito na família, por questões de abandono na infância, luto, vai passar por separação em menor grau. Isso é importante, eu acho que é um dado importante de trazer, principalmente para os homens, porque os homens tentam se matar mais que as mulheres em fim de relacionamento. E as mulheres quase não fazem isso. Então, não vale, acho que eles têm que pensar um pouquinho mais nisso aí. Né? E em muitos casos, dentre as mulheres, com diagnóstico de depressão. Aqui sim a gente tem uma relação importante. Às vezes, assim, com bastante tempo já de tratamento, com medicação, sem ter um bom resultado. Né? Então, esse é o quadro assim, que desse ano passado para cá se desenhou para a gente, e que tem aí como grupo, talvez assim, que mereça mais atenção, né? As mulheres adultas como um grupo de risco, um grupo em que as tentativas são mais frequentes. Né? Só queria dizer também que esses dados eles são recentes, né? A gente não, a partir de agora tem como esse ano comparar como que vai ser, né? Se houve uma diminuição ou não. Nesses primeiros meses de 2022 foi mais tranquilo até agora, não teve tantas tentativas, né? Não sabemos ainda se vai permanecer assim, nem que fatores envolvem essa diminuição, né? Mas estamos trabalhando para alcançar esse objetivo de prevenir um pouco que essas tentativas aconteçam, né? E nos colocando aqui à disposição de quem está assistindo, de quem está vendo, para procurar um serviço de saúde, procurar as UBSs, os postos de saúde do seu bairro, conversar com o seu médico, com a enfermeira, com o enfermeiro do posto. Se você tiver uma ideação desse tipo, um pensamento desse tipo, durante um período em que o posto está fechado, à noite, fim de semana, você pode procurar a UPA está aberta 24 horas, é o local indicado para fazer esse acolhimento, esse primeiro acolhimento, né? Esse primeiro atendimento, depois vai ser encaminhado, né? Tem os CAPs, né? No caso dos dias de semana também, se você já é paciente do CAPs, por exemplo, você pode procurar. Então, eu acho que o importante é a gente dar importância devida para esse tema, né?
e informar, né, a população aí que esse serviço existe, que esse trabalho existe e que já tem mostrado um resultado interessante desse ano para cá, né? E que procure, se você tiver algum sintoma, né, desse tipo, pensamentos sobre morte, planejamentos, desejos sobre morte, principalmente, né? Esse é o momento de você procurar uma ajuda, procurar um atendimento, né? A gente está aqui para escutar e tentar ajudar da maneira que a gente puder. Tá? Tá certo, é muito importante, né, saber os meios possíveis de acessar esse serviço, que é também um direito fundamental, né? A manutenção da vida. E eu acho que a arte é um espaço, né, para que a vida sempre exista, por mais trágica que seja a obra, né, por mais terrível que seja a realidade que ela crie em cena. Eu estou fazendo meu doutorado agora em teatro, então a minha tese é a obra de arte como coexistência. Eu considero obra de arte tudo aquilo que permite que o mundo, o ser humano, coexista depois do acontecimento dela. Então, uma coisa são as obras, né, e outra coisa a obra de arte, como esse momento que é sim uma afirmação da vida, ainda que seja em situação limite, né, como é o caso da tentativa de suicídio, ou mesmo obras são comuns, né, tragédias gregas. A gente você é da psicologia, então o Édipo, por exemplo, né, ele fura os olhos como uma punição, uma morte de imagem visual e que a cultura ocidental depois permitiu a criação de discursos como a psicanálise, né? E como o conceito de inconsciente. Mas a tragédia grega ela tinha muito essa função de representar o mais terrível possível para que a população se moralize, se moralizasse, né? E aí a recusa do Platão, por exemplo, né? Desse tipo de estratégia para disciplinar e doutrinar a população. Acho que a obra de arte ela já não tem mais essa função de moralizar. De quem assumiu isso foi a igreja, né? Ou o partido político, ou o Sim, Estado de Direito. Mas ela tem esse compromisso, sim. sim, com a afirmação da vida. E quando você diz que a situação está tranquila agora, né, no começo desse ano, é porque eu acho que está acabando o pandemic caos. Caos, caos. Chega de caos, chega desse confinamento, chega dessa prisão, né, que tirou realmente a vida de circulação. A vida de coexistir, né, de coexistência. E que a gente tenha muito teatro, que a gente tenha muita possibilidade, né, de procurar emprego, de fazer o que se gosta, que essa juventude tenha firmado seus projetos de vida, porque acho que por aí a finitude não ganha muito espaço, não, né? Ou essas ideações, esses pensamentos. Agora me deixou muito aterrado, 8 anos, 11 anos, né? Que sociedade virtual a gente está produzindo aí, o quanto essa virtualização, o acesso precoce ao celular, à internet, o quanto isso tem a ver, né, com a formação de uma subjetividade que pensa, nem entende direito às vezes o que que é luto, o que que é morte, mas já está pensando em se matar, como é, né? É aterrador isso, para mim é algo que eu não consigo compreender, a não ser numa espécie de descuido com relação à virtualização que na pandemia não teve solução, né? Todo mundo ficou se relacionando com tela, né? Então, você quer comentar As alguma coisa? razões, né, que só dentro desse assunto ainda só um pouquinho que essas razões, né, que a gente às vezes atribui, né, à tentativa, elas assim, isso é até interessante dizer porque do ponto de vista de quem não está vivenciando aquilo, pode parecer às vezes banal, né? Pode parecer que não é aquilo tudo e tudo mais, né? E isso leva até uma atitude assim de subestimar um pouco a pessoa, né? E isso não é bom. Isso, ao contrário, pode ter um efeito contrário, né? Pode até incentivar a pessoa a cometer mesmo, né? E essas razões, elas são subjetivas, né? Elas fazem parte da história da pessoa, faz parte da interpretação que ela dá, né? Então, tudo isso a gente tenta aqui entender, acolher e, junto com o paciente, procurar compreender isso na história dele, né?
Mas também estamos trabalhando numa pesquisa também, né? Que não é exatamente mais o trabalho clínico, mas uma pesquisa para tentar desenvolver um pouco desse perfil das pessoas que tentam suicídio aqui em Castor e dessas razões que muitas vezes são ocultas, né? Então a gente está fazendo um trabalho também para tentar produzir, né, um material aí a partir disso, de acordo com a realidade daquilo do município mesmo, né? Tentar trazer, tirar um pouco desse conhecimento a partir da nossa realidade mesmo, né? E tentar depois sistematizar isso um pouco melhor e, a partir disso, poder pensar em prevenções, intervenções, mais de acordo aqui com a nossa realidade. Eu agradeço muito a tua participação, gratidão mesmo, e parabéns pelo Eu que trabalho que agradeço. você realiza, e que essa rede se fortaleça, né, cada vez mais em termos de compreensão, em termos de mapeamento e contenção, né, porque é o que você mencionou, é prevenção, é localização desses acontecimentos, é uma interpretação que não é um ano específico, então um ano ou outro que aparece, né, de outra forma, com outra história, com outro movimento da comunidade, faz com que a gente comece a olhar para outras coisas. E, infelizmente, né, como o fenômeno, todo fenômeno social e psicológico, ele é nômade, né? A gente tem que se deslocar, né? Ele, se fosse localizável biologicamente, por exemplo, eu acho que a medicina tentou avançar nesse sentido, tentar localizar a região do cérebro em que se aciona ou se desativa uma ideação suicida ou a depressão. Então, a minha monografia, a dissertação, passaram por essa discussão assim de um surgimento recusado da psiquiatria por parte da medicina, porque ela surge no momento em que o neurologista já não dá conta de localizar biologicamente o problema social. E aí o papel incrível do psicólogo que vem, não com seus decretos, mas com a sua escuta, com o seu olhar para o social, para o comportamento, né? E não só para isso que a gente chama de corpo e que, setorizando em órgãos, ele funciona super bem, né? Porque cada um tem uma especialidade. Mas quando se trata de ideias, criações, pensamento, a gente está percebendo que a psicologia dá muito mais conta do que um decreto, né, muitas vezes científico, que não se localiza geograficamente no corpo. Então, é isso. Acho que somos parceiros nesse sentido, né? O antropólogo, o filósofo, o psicólogo, para entender que o ser humano não é um apanhado meramente biológico, né? Muito grato. E que a gente se encontre pelos palcos aí também, né? Musicando, apoimando e celebrando a coexistência, agora que a pandemia acabou. Eu agradeço só pelo convite de novo, tá? Acho que foi muito legal participar, né? Uma oportunidade mesmo para a gente aqui. Nosso trabalho é feito muito escondidinho, assim, né? Não tem muita repercussão, acontece dentro de uma salinha fechada, né? Então, é sempre bom a gente prestar um pouco de conta do que a gente está fazendo aqui também. Tá certo, um abração e a gente se vê. Falou. Obrigado. Tchau. Um abraço. Até mais. Tchau.